3. Os Estados Unidos ameaçam desistir da paz na Ucrânia se não forem feitos avanços e compromissos. Donald Trump revela que espera uma coisa de Vladimir Putin, que pare os ataques e assine um acordo. Milhares de pessoas já visitaram o túmulo do Papa Francisco em Santa Maria Maior este domingo. Foi um fim de semana marcado por críticas ao estado do Serviço Nacional de Saúde e esta segunda-feira é o debate que coloca frente a frente Luís Montenegro e Pedro Nuno Santos. Boa noite. Os Estados Unidos garantem que a próxima semana vai ser decisiva para a paz na Ucrânia. Marco Rubio ameaça desistir de intermediar o conflito se não forem assumidos compromissos concretos. Ignorando os apelos do presidente dos Estados Unidos, a Rússia continua a atacar a Ucrânia. Na região de Donetsk, pelo menos 3 pessoas morreram este domingo. О 2:18 був перший приліт. Потім пішов другий приліт і третій. Нічого не зрозуміла, зразу полетіло скло. Ми встали з сином, пішли вниз. Em entrevista à NBC, o chefe da diplomacia dos Estados Unidos disse que a próxima semana será decisiva para o processo de paz e ameaçou desistir de intermediar o conflito caso não existam compromissos concretos por parte da Rússia e da Ucrânia. We think we brought the sides closer than they've been in a very long time, but we're not there yet, and it needs to start happening. We need to start, I think this is going to be a very critical week. This week is going to be a really important week in which we have to make a determination about whether this is an endeavor that we want to continue to be involved in, or if it's time to sort of focus on some other issues that are equally, if not more important in some cases. But we want to see it happen. There are reasons to be optimistic, but there are reasons to be realistic, of course, as well. We're close, but we're not close enough. Depois de, no sábado, o Kremlin ter anunciado que tinha recuperado o controle da região russa de Kursk, um anúncio confirmado pelo presidente Vladimir Putin e negado pelas forças ucranianas, este domingo foi a vez de um comandante russo de uma brigada da frota do Mar Negro dar o dito por não dito. Citado pela agência noticiosa RIA, referiu que grupos dispersos e soldados individuais das Forças Armadas ucranianas que combatem na região de Kursk serão destruídos em breve. Donald Trump diz que os Estados Unidos estão a trabalhar arduamente para conseguir alcançar um acordo e revela que quer uma única coisa de Vladimir Putin, que pare com os ataques, se sente e assine um acordo. Revela ainda que, e sobre o encontro com Zelensky, diz que decorreu num local muito bonito. They have a tough road ahead, okay? And we had a good meeting. It was a nice meeting. It was a beautiful meeting. I tell you, it's the nicest office I've ever seen. It was a beautiful scene. But he was very, look, he wants to do something good for his country. Thinks he's doing a good job, and he's working hard. We'll see what happens. It's a very complicated deal. What did he tell you, Mr. President? He told me that he needs more weapons, but he's been saying that for 3 years, He needs more weapons, and we're going to see what happens. I want to see what happens with respect to Russia. Because Russia had been surprised and disappointed, very disappointed that they did the bombing of those places after discussions. What do you want Vladimir Putin to do? Well, I want him to stop shooting, sit down and sign a deal. And we have the confines of a deal, I believe. And I want him to sign it and be done with it and just go back to life. 11 pessoas morreram e várias ficaram feridas num atropelamento em Vancouver, no Canadá. Um condutor avançou sobre uma multidão. A polícia diz que o suspeito sofre de problemas de saúde mental. É o rasto deixado por um abalroamento assassino, gravado poucos minutos depois e já com as equipas de emergência a salvar quem podem. Um carro foi contra uma multidão que festejava nesta rua, na cidade de Vancouver, no Canadá. I heard, the car was revving up, and then until we heard like a loud noise, like a loud bang,
We saw people on the road crying. Others were like running, shouting, or even screaming, asking for help. What I did is to go for to go towards the direction of the car, and then that's when I saw people. There's a lot more on the ground, and then that's when I started telling to 911, please send us ambulance, send us ambulance. Há pelo menos 11 mortos confirmados e dezenas de feridos que foram transportados para 9 hospitais. Há um detido, o único condutor do veículo, que foi inicialmente parado pela própria multidão, e uma pergunta sem resposta: por que fez o que fez? I can now say with confidence that the evidence in this case does not lead us to believe this was an act of terrorism. I can also tell you that the person we have in custody does have a significant history of interactions with police and healthcare professionals related to mental health. I was briefed by my national security and intelligence advisor and the public safety minister about the situation. Currently, we do not believe that there is any active threat to Canadians. Para já, fica o choque e duas certezas. O incidente aconteceu na véspera de eleições federais no país e contra uma comunidade imigrante. A incerteza é saber se terá efeitos no resultado eleitoral. O Canadá vai esta segunda-feira a votos umas eleições que acontecem no meio de um clima de alta tensão com os Estados Unidos. A reportagem é dos enviados da RTP, Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro, em Toronto. É uma das mais antigas universidades do Canadá. A Universidade de Toronto tem 90 mil alunos, quase 20% são alunos estrangeiros. É aqui que estuda Gonçalo, é aqui que detecta uma forte motivação nos jovens para estas legislativas. Têm sido umas eleições que têm provocado muita mais emoção, têm provocado também mais ansiedade. Também se nota essa polarização agora. Como o Canadá tem vários partidos, nota-se cada vez mais os maiores a crescerem e os mais pequenos a perderem votos para ver se fazem uma frente forte diante dos Estados Unidos de Trump. O duelo político faz-se entre Mark Carney, líder dos liberais, e Pierre Poilievre, dos conservadores, com uma votação antecipada que já começou. I feel more motivated to vote this year than I ever have before. Why? Because we're in a particularly difficult time here in Canada. Personally, I'm going to be voting Conservative. I voted for Carney. Why? I just feel like the Liberal Party's policies kind of align more with my view of the world and what I think is good for Canada. As ameaças de Trump marcam uma nova era entre Canadá e Estados Unidos. Na Universidade de York, em Toronto, esta é a altura de receber novos alunos. Por todo o país surgem pedidos de professores e alunos que vêm do outro lado da fronteira. Sei de várias universidades espalhadas pelo país que têm uma procura cada vez maior de estudantes americanos em certos. Penso que na British Columbia, por exemplo, há uma universidade que viu um acréscimo de mais de 25%. Ao mesmo tempo, também há vários professores, investigadores nos Estados Unidos que estão à procura de emprego aqui. O percurso inverso está praticamente suspenso. A Associação de Professores Universitários do Canadá recomenda a 70 mil professores de 125 instituições de ensino superior que não viajem para os Estados Unidos. Em causa está o receio de represálias e eventuais problemas na fronteira. Gilberto Fernandes tinha uma viagem prevista para New Bedford, nos Estados Unidos, mas já a cancelou. Eu sou historiador, o meu foco é a diáspora portuguesa na América do Norte, especialmente, e faço muito trabalho e muita investigação com as comunidades portuguesas na Nova Inglaterra. Não vou poder, nem quero ir, por decisão também própria, por boicote aos Estados Unidos, e é muita pena a minha, claro, porque grande parte da investigação, dos recursos que preciso para a minha investigação, estão lá. Mais de 60% dos canadianos evitam viajar para os Estados Unidos. Toda a gente conhece alguém que mudou os planos. Especialmente canadianos a ir para os Estados Unidos durante a época fria. Muitos iam para a Flórida, para a Califórnia. Acho que são chamados os snowbirds, aliás. Nota-se isso bastante. Tenho vários amigos que costumavam ir passar umas semanas à Flórida que já não vão. As tarifas e as ameaças à soberania revigoraram o nacionalismo do Canadá, pelo menos nesta época eleitoral. Cândida Pinto e Ricardo Guerreiro, RTP Toronto.
Milhares de pessoas já visitaram o túmulo do Papa Francisco em Santa Maria Maior, em Roma. A reportagem é dos enviados especiais da RTP, Rosário Salgueiro e Paulo Domingos Lourenço. Vieram da Áustria para a canonização de Carlo Acutis. A morte do Papa Francisco adiou a subida aos altares do italiano, o mais jovem santo da atualidade. Por esta crença, para louvar ao Papa Francisco, juntaram-se a muitos milhares, vindos de todos os cantos do mundo. Esperaram horas com um propósito: orar por breves segundos na sepultura do falecido Sumo Pontífice. Estamos todos unidos e para mim é uma emoção muito grande estar aqui. Vou agradecer por tudo o que ele fez enquanto foi vivo, por todo o mundo. Aos crentes, impressiona a simplicidade da campa de Francisco. Como pediu, está no chão, sem decoração especial, tapada com mármore da Ligúria, região italiana, terra natal dos avós de Mário Bergoglio. Sob a luz tenue apenas o nome Franciscus. Ao abandonar o canto mais simples da Basílica do Culto Mariano, eleva-se o olhar para a cruz, uma reprodução daquela que Francisco transportava ao peito. Os cardeais de Francisco vieram também à Basílica prestar-lhe mais uma homenagem. Pelo Papa Francisco, para que o Senhor ressuscitado o acolha na morada da luz e da paz. Os cardeais voltam a reunir-se esta segunda-feira em congregação geral. Intensifica-se o momento político da Igreja com a definição das características que querem para o líder católico e com a escolha da data de início do conclave. Rosário Salgueiro com Paulo Domingos Lourenço, RTP, Roma, Itália. Francisco já está a ser recordado como um homem simples. Os enviados da RTP a Roma, Fátima Marques Faria e Filipe Valente, foram conhecer o homem que ficou conhecido como o oculista do Papa Francisco. A pequena loja de apenas 8 metros quadrados está aberta desde 1967, mas quando o Papa Francisco aqui entrou pela primeira vez, em setembro de 2015, passou a ser conhecida como a Ótica do Papa e tornou-se uma atração turística junto à Praça do Povo. Pensavo che fosse una fiction, un film o la vita del Papa. Poi quando Sky ha mandato la notizia, qui davanti al negócio é sucesso l'irreparabile. Nesse dia nascia uma relação de amizade entre o Sumo Pontífice e Alessandro Spiezia. Foram várias as vezes que o oculista e o filho foram ao Vaticano, sempre surpreendidos pelos gestos do Papa. Che lui ci accompagnava all'ascensore di Santa Marta per salutarci e mentre queste porte si chiudevano, lui ci benediva. Francisco haveria de voltar à loja mais uma vez e apenas para mudar as lentes. Nunca quis mudar a armação, que foi reparada várias vezes. L'anno scorso, il 3 luglio, mi telefona personalmente, dice: Alessandro, buongiorno, sono Papa Francesco. Dobbiamo cambiare le lenti, santità, veniamo a Santa Marta. Dice: no Alessandro, siccome voi siete venuti 3 volte a Santa Marta, io non voglio disturbarvi. Cioè queste parole ti sconvolgono la vita, perché un potente della terra, un personaggio come il Papa, non ti vuol disturbare, è impossibile. Gestos que ficam na memória de Alessandro. Aos 80 anos, vive este momento com grande tristeza e garante que não perdeu apenas um amigo. La scomparsa di Papa Francesco per me è un gran dolore, come se io avessi perso un papà. Come io ho sempre detto, lui non è stato il Papa, lui è stato il papà del mondo, perché lui ha voluto bene a tutti e a tutti. La prossima volta che vieni in Italia ci andiamo a mangiare una Sporting e Benfica venceram este domingo e partilham agora a liderança do campeonato. Continuam a partilhar a liderança do campeonato.